Boa noite, hoje dia 25 de novembro de 2025. Muito bem. Hoje nosso primeiro texto é um texto do Bezerra de Menezes, que eu deixei para hoje, pulei um texto porque era muito grande, e hoje nós estamos com ele aqui, tá? Bom, o texto do Bezerra de Menezes, ele é um texto muito bonito, mas é assim um pouco solene. Eles gostam de falar desse jeito. No livro de Espírita tem muito disso, tá? Mas é muito bonito. Então vamos lá. Aqui, pronto. Vamos ver o que tem a nos dizer o Bezerra de Menezes. Ele diz assim: perseverai no bem e não vacileis. Os ciclos de evolução sucedem-se invariavelmente, obedecendo à planificação superior. Pronto. Então, os ciclos de evolução vão seguindo um plano superior. Períodos de ascendência evolutiva caracterizados pelo conhecimento, períodos de maturidade para fixação dos postulados aprendidos. É inevitável que vivamos as crises existenciais decorrentes da situação moral em que se encontra o nosso planeta. Então ele começa a dizer, explico da evolução, nós vamos enfrentando períodos de elevação e de conhecimento, mas também períodos de maturidade, ou seja, de prova, né? De fixação dos postulados aprendidos. Quer dizer, para ver se a gente está aprendendo alguma coisa. Então são provas. E ele diz então que é inevitável que a gente viva crises existenciais por causa da situação moral em que se encontra o nosso planeta. Reencarnaste-vos para contribuir com o momento da mudança de paradigmas do planeta, de provas e de expiações, para um mundo de regeneração, uma promessa velha do Espiritismo. Assumistes o compromisso de divulgar Jesus Cristo conforme as lições insuperáveis do seu Evangelho. Falamos do Evangelho ontem. E agora Bezerra de Menezes fala a vocês, assumiram o compromisso com Cristo. Bom, vamos lá. A ciência e a tecnologia, a partir do século XVII, vêm realizando o mistério para o qual foram criadas pela divindade. A ciência e a tecnologia. Mas o amor, experiência nova no mapa evolutivo das criaturas terrestres, não pode acompanhar esse desenvolvimento fascinante que, de um lado, proporciona comodidade, ciência e tecnologia, proporciona comodidade, diminuição de aflições, facilidades no intercâmbio, aproximação dos sentimentos na construção do bem, mas, sobre outro aspecto, a ciência e a tecnologia, utilizados por mentes enfermas e corações aturdidos, egoísmo, têm sido os instrumentos da degradação das massas, da apropriação indébita das consciências, da vulgarização das propostas nobres do bem. Então, até aqui, o Bezerra de Menezes está levantando assim graves acusações, e as quais a gente, pela experiência, sabe que são verdadeiras. Então ele diz que
Esse é um planeta de provas que deve se tornar um planeta de regeneração. Tudo bem, mas é no tempo de Deus, não é tão rápido assim. E as provas têm sido bem difíceis. Então ele diz que a experiência do amor é nova na história da evolução nossa. Experiência nova. Realmente, quem trouxe a doutrina do amor foi Jesus. No Antigo Testamento as coisas eram bem difíceis. Só que depois do Novo Testamento elas continuaram difíceis. Mas a verdade foi revelada. Então ele fala: assumiste o compromisso de divulgar a doutrina do Cristo? Divulgar, a quantidade não importa, nem que for com uma pessoa, nem que for com seus filhos, já é muito. E aí ele diz, a ciência adiantou muita coisa, trouxe muito progresso, muita tecnologia, avanços na saúde, avanços no conforto, mas ao mesmo tempo ela foi distorcida por mentes egoístas, doentes, e estão levando a humanidade para uma degradação dos costumes. Isso dito por ele. Então ele fala: degradação das massas, apropriação indébita das consciências. O que é apropriação indébita das consciências? Manipulação ideológica. Vulgarização das propostas nobres do bem. Tá difícil. Então vamos lá. Alucinam-se. Deixa eu compartilhar, peraí. A mensagem dele é bem forte. Alucinam-se aqueles que desejam controlar as inteligências humanas. Quer dizer, eles estão delirando, é o sonho louco de querer controlar as inteligências humanas. E nesse ponto eu espero que Bezerra de Menezes esteja certo, porque o que nós assistimos por aí hoje é muito grave. Então eu repito: alucinam-se aqueles que desejam controlar as inteligências humanas e proclamam o niilismo, assumindo a responsabilidade grave de diluir a fé nas almas já enfraquecidas, contribuindo para que se estabeleça o caos através da perda de valores morais e de sentimentos de engrandecimento do ego. Ele foi atualíssimo aqui. Então, vamos por pedaços. Ele diz que as pessoas estão alucinadas, achando que vão conseguir controlar realmente a inteligência humana. E eu tenho fé que não conseguirão. Proclamam o niilismo. O que é niilismo? Vem do latim nihil, que é nada. Quer dizer, niilismo, nada. Alienação total. Né? E, de fato, nós vivemos hoje uma sociedade predominantemente ateísta. Um dos grandes países católicos do mundo ainda é o Brasil. E foi muito interessante que um dia eu li uma pesquisa sobre a Igreja Católica. Se a Igreja Católica não tinha medo da ameaça evangélica que estava roubando muitos fiéis. E a resposta me surpreendeu muito. Não sei se é verdade, tá? Porque a gente lê tanta coisa falsa hoje em dia. Mas a resposta era a seguinte: a igreja não tem medo da fé evangélica. O grande problema para a igreja católica é o ateísmo, que na Europa é fato. Tá? O mundo está caindo num ateísmo muito grave. E diz que a preocupação da igreja, então, não seria a fé evangélica, que é fundamentalmente a mesma, mas seria realmente um mundo ateísta, um mundo sem Deus. Que o Bezerra de Menezes chamou de nihilista. É a mesma coisa. O que mais que ele disse também?
essas pessoas que estão pregando o niilismo e o ateísmo assumem a responsabilidade de diluir a fé nas almas já enfraquecidas. A fé é o nosso bem mais precioso, mas a gente fraqueja na fé. Porque o mundo ensina a gente a ser esperto, a se dar bem. E quando você vai pelo caminho da fé, ele ridiculariza, dizendo que nós somos tolos, ingênuos e assim por diante. Então, o que o mundo quer? Enfraquecer a nossa fé. Se não podem crucificar, então eles ridicularizam. Muito bem, o que mais que ele diz? Então, diluir a fé nas almas já enfraquecidas, contribuindo para o caos através da perda de valores morais. Eu acredito, a maioria de nós aqui assim já tem um pouco mais de idade, e acredito que nós crescemos assim com valores muito fortes de família. E estes valores estão desmoronando. Eu acho que isso é visível no mundo inteiro. As relações humanas viraram assim uma coisa muito superficial. Tudo bem, eu acho que você casa, eu acho que todos têm o direito de recomeçar e de tentar ser feliz. Mas isso é uma coisa, ser leviano e fútil é outra. Então as relações humanas hoje, né, de pai, mãe, de avós, são assim que nem chiclete. Masca, perdeu o gosto, cospe fora e pega outro, de outro sabor. E nunca está satisfeito. É verdade que toda união, todo casamento é estressante. É verdade, é karma. Mas não justifica uma conduta totalmente leviana e egoísta. Né? E nós crescemos de uma outra forma. Nós aqui. Né? Eu tenho 66, a maioria de nós aqui não está muito longe dessa faixa. Então, os costumes vão se degradando. E o Bezerra de Menezes está falando isso. O caos através da perda de valores morais, de sentimento de engrandecimento do ego. Sentimentos de engrandecimento do ego. Aqui ele está sendo tão elegante, ele está falando do crescimento do egoísmo. E aí eu vou continuar lendo. Bastante forte a carta dele. É necessário vigiar para depois orar em tranquilidade ante os recursos que se intrometem com objetivos nefastos na sementeira luminosa do conhecimento. Então, o Evangelho fala, o inimigo plantou o joio, exatamente o que está acontecendo, no meio do trigo. Olhamos uma sociedade que se degrada na luta infeliz do egoísmo, do individualismo, do desgaste dos valores herdados da divina providência. Desgaste dos valores herdados da divina providência. Que valores são esses? Primeiro de tudo, família. É o fundamento da sociedade. Deus proveu uma família para o próprio Cristo. Colocou um substituto para o próprio Deus, que é São José. E exatamente por isso eu acho ele o maior de todos os santos, porque ele teve a posição humilde de representar o próprio Deus. Não é pouca coisa. Então, entre os valores herdados da divina providência, o valor mais forte é a família. Então, recentemente, eu não gosto de trazer essas discussões atuais, tá? E que um fundo político para cá, mas eu vou fazer um comentário. Recentemente,
o novo Papa declarou que casamento é homem e mulher, porque é isso que está na igreja, nos evangelhos, na Bíblia, no Gênesis, etc, etc, etc. Pasmem, eu concordo. Casamento é sacramento da igreja. Questões de segurança social, eu sou sensível a isso, claro que sou, mas chama-se união estável. Se vê no cartório e não na igreja. Se vê assinando documentos e não com véu grinalda e chuva de arroz. É por isso que eu concordo. Casamento é sacramento da igreja. Não é uma coisa pública universal. Da igreja católica. Sacramento da igreja católica. Outras religiões têm outras formas de casamento, de união, tudo bem, não é o caso. Mas é justo que o Papa defenda dessa forma. E a defesa social das pessoas que querem demolir os valores é equivocada. Não é casamento, é união estável. União estável eu acho que é uma coisa que não tem argumento contra. As pessoas têm direito a ter uma certa segurança social. Elas envelhecem, elas morrem, elas precisam disso. Mas isso é uma necessidade social, não é um sacramento da igreja. Sacramento é religioso. É esse que é o problema. Então, vejam como a sociedade está distorcendo valores. Não é ser injusto, não é nada disso. É distorcer valores. Em vez de acrescentar e ampliar a justiça para englobar esses casos alternativos, mas não dentro da religião e do sacramento, mas dentro das leis, não, eles começam a demolir os valores, cujo fundamento principal é a família. Então, é isso que o Bezerra de Menezes está falando aqui. Né? Nós estamos num momento realmente muito difícil, mas, para falar a verdade, surpresa nenhuma. Desde que eu sou criança que eu venho ouvindo falar que essas coisas todas aconteceriam. Então vamos lá. Só que eu nunca acreditei, e agora eu estou vendo, né? Esse é o ponto. Então, repetindo, olhamos uma sociedade que se degrada na luta infeliz do egoísmo, do individualismo, do desgaste dos valores herdados da divina providência. Não poucas vezes, a dúvida interroga as mentes mais saudáveis. Quando a sociedade será melhor? Porque a grande mídia, totalmente corrompida, prefere a divulgação daquelas condições canhestras, exageradamente perniciosas, como as que devem ser vivenciadas pelas massas. Hoje, mais do que nunca, está muito clara a manipulação das mídias, principalmente das grandes, das tradicionais. Então, ele diz que a grande mídia prefere divulgar essas condições tortas. E aí as mentes mais saudáveis começam a entrar em dúvida. Nossa, mas quando vai ser isso? E aí eu lembro aqui também que a essência da tentação para fazer o ser humano cair é a dúvida. É a dúvida. Lembrando o Evangelho e as tentações do deserto, Satanás, o diabo, não ataca Jesus com uma faca, nem nada disso. Tudo que ele fala é assim: se, se és filho de Deus, está plantando a dúvida. Será que eu sou mesmo? Se és filho de Deus, mostra que você tem poder. Será que eu sou mesmo? Essa é a tentação. A tentação sobra para quem está fraquejando na fé. Na verdade, para as pessoas boas, bem intencionadas,
mas bem intencionada não é suficiente. Então a gente acaba desmoronando. Ele está falando isso também. Então, vamos mais um pouco. Eu nem lembrava desse texto aqui, não sabia que era uma mensagem tão forte. Mas vamos adiante. Então, não poucas vezes a dúvida interroga as mentes mais saudáveis, que é abalar a fé, a convicção. Quando a sociedade será melhor, eu só vejo esse horror, tudo. Bem, então, a grande mídia vai pervertendo. E aí ele continua dizendo: surgem comportamentos esdrúxulos, atitudes que chocam, e lentamente o desencanto e o medo passam a residir nos sentimentos das pessoas, com a deserção de muitos lutadores empenhados na construção do reino de Deus. Vou comentar também. Surgem comportamentos esdrúxulos, atitudes que chocam. Comportamentos esdrúxulos, atitudes que chocam. Aqui nós também temos uma faixa de idade mais ou menos semelhante. E nós vivemos os anos depois dos Beatles, da Revolução Sexual, de uma certa liberdade, e a coisa funcionava bem, na minha opinião. As pessoas faziam o que elas queriam e elas eram realmente livres. Claro, tinha lá as famílias conservadoras que ficavam fazendo críticas, mas ninguém estava nem aí, cada um vivia livremente e vivia feliz. E quebra de padrões e tudo mais. Aí, quando eu fui ficando mais velho, as pessoas querem chocar. Poxa, mas nós já vimos de tudo ali atrás, nos anos 60 e 70. Não vai chocar nada. É só grotesco. E como é grotesco, então elas passaram, ao invés daquela época dos anos 70, 60 e 70, quando a gente não estava nem aí, elas passaram a ficar agressivas. Então, elas agridem, processam e não lhe dão o direito de pensar diferente. Mesmo que esse diferente seja conservador, não importa. Mas até então todo mundo vivia feliz e ninguém estava nem aí. Agora é uma agressividade louca. Pois é isso. Vamos adiante. Então ele está dizendo: surgem comportamentos esdrúxulos, atitudes que chocam e lentamente o desencanto e o medo, junta-se as drogas e o narcotráfico, passam a residir nos sentimentos das pessoas, com a deserção de muitos lutadores empenhados na construção do reino de Deus. Ou seja, muita gente boa desiste. Desiste. Aí ele prossegue: não temais o mal, nem os maus. As suas artimanhas têm a durabilidade de seu próprio deboche, mas logo desaparecem. Assim que são arrebatados pelo túmulo. Sim, porque eles vão morrer e eles não têm Deus. Então, suas artimanhas têm a durabilidade de seu próprio deboche, mas logo desaparecem assim que são arrebatados pelo túmulo. Então despertam no além com a consciência atormentada e o coração debilitado. Então, movimentos, pessoas egoístas, ladrões, golpes. Até uma pessoa famosa aí do Brasil, uma vez a voz interior me disse: isso não vai muito longe. Preste atenção no que eu estou dizendo.
Isso não vai muito longe. E aí eu, Giancarlo, humano, fiquei esperando o resultado. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, isso não funciona, Deus não funciona. A voz dizia, isso não vai muito longe. Mas isso não vai muito longe no tempo de Deus. Todas essas pessoas vão morrer. Elas não têm uma vida espiritual. Elas não construíram o que nós estamos construindo aqui. E tudo que elas construíram vai desmoronar, que nem pó, ou então como fumaça, porque é ilusão. Estado de ignorância extremo e estado de infelicidade extremo também. Então, não vai muito longe. Nenhum reino do mundo durou para contar história. Nenhum tirano do mundo durou para contar história. Nenhum. Nenhum. Isso se chama impermanência. Só Deus fica. Então vamos lá. Então, as pessoas despertam depois no além com a consciência atormentada e o coração debilitado. E eu acrescento, e ainda por causa do extremo egoísmo, são obrigados a reencarnar em condições terríveis para aprender a amar e para sentir o próprio desamor que eles causaram. Mas aí o problema é deles, eu sinto muito. São eles e Deus. Eles, nem eles e Deus, eles e a própria consciência deles mesmos, que é o karma. Bem, prosseguimos com o Bezerra de Menezes. Perseverai no bem. Unidos seremos resistência, mas é resistência espiritual que ele está falando. Perseverai no bem. Unidos seremos resistência. Fragmentados, seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. Fragmentados, seremos vencidos, desmoronando na nossa fé. Temos o direito de divergir. Falei sobre casamento, orientação social, sexual. Temos o direito de divergir, de pensar de maneira diversa. E o dever de discutir, de expor, de conviver, de amar, mas não de agredir. Foi isso exatamente que eu disse. Temos o direito de divergir, de pensar de maneira diversa, o dever de discutir, de expor, mas não de agredir. Ante a interrogação dos desafios que parecem apresentar uma humanidade em decadência, tende a certeza de que a barca terrestre continua sob o comando de Jesus. Irá aportar no país da regeneração. Nunca duvide disso. Tenha certeza de que a barca terrestre continua sob o comando de Jesus. Irá aportar no país da generação, porque Deus é maior, e no tempo de Deus, o tempo deles caminha para o túmulo. Dai-vos as mãos em qualquer circunstância. Que a sensibilidade exacerbada, nascida na presunção do ego, não vos seja impedimento ao trabalho de iluminar consciências. Orai e vigiai, não se deixe envolver pela vaidade, pelo ego, porque nós temos trabalho para fazer. Trabalho de iluminar consciências. Perseverai no bem, ele diz. Existem, filhas e filhos amados,
mais relevantes ações do bem do que degradação e decadência. Pode parecer difícil, porque o mal, quando faz as coisas desmoronarem, faz muito barulho e o bem é silencioso. Então, eu repito, existem, filhas e filhos amados, mais relevantes ações do bem do que degradação e decadência. Por isso que eu falo, nós somos os apóstolos hoje. Sucede que o erro e o vício trombeteiam as suas ações, enquanto a virtude, discreta e silenciosa, aproveita das noites sem estrelas para se tornarem as lâmpadas divinas, guiando para o momento supremo da libertação. Mais uma vez, eu acabei de falar isso. Os feitos maléficos, que na verdade são ilusão e ignorância, mas que a gente acaba vivendo e passando pela experiência, eles tocam trombeta. A virtude discreta e silenciosa aproveita da noite escura para se tornar lâmpada. Que seja um palito de fósforo, é capaz de dissolver a escuridão. E com essas lâmpadas vão nos guiando para o momento supremo da libertação. Sabemos das vossas lutas, dos vossos testemunhos silenciosos, das lágrimas vertidas ante o que o desejais realizar e o que lograis fazer. Sabemos das lutas, do silêncio, das lágrimas. Sabemos, não poucas vezes, com os vossos guias espirituais, enxugamo-vos o pranto e apontamo-vos o rumo no oceano bravio a ser conquistado, para serem encontradas as terras da promissão. Está dizendo aqui, sabemos das lutas, dos testemunhos, das lágrimas, mas nós nunca deixamos vocês sozinhos. Não vacileis. Não creiais que aquilo que não lograis seja negativa do Senhor. Antes, considerai que a dificuldade de agora é a melhor solução para as necessidades vigentes. Eu posso dizer que isso que nós conhecemos como mal, embora seja ilusório, ele precisa ser trazido à luz, ele precisa ser desmascarado. Então eu repito, não vacileis, não creiais que aquilo que não lograis seja negativa do Senhor. Antes, considerai que a dificuldade de agora é a melhor solução para as necessidades vigentes. Ou seja, confie em Deus. Amanhã entendereis melhor o que hoje vos constitui incógnita. Hoje não entendemos, amanhã entenderemos. Agradeçamos a Deus a compreensão das necessidades locais da pátria do Cruzeiro Brasil, nesse país continental, que deve restaurar o ensinamento de Jesus e enviá-lo para a humanidade. De fato, é um país cristão. Seremos a demonstração viva de que a mais pulsante força do universo é o amor. Porque Deus é amor. E através desse amor que reina em toda a parte e em nós, podemos tolerar-nos e dar-nos as mãos para os objetivos que nos levarão à plenitude. Contribuí, pois, filhas e filhos da alma, com a vossa ternura,
burilando as imperfeições do período primário da evolução e transformando-as em sentimentos de entrega em nome da caridade fraternal que, em breve, se expandirá pela terra toda, sem que haja diferença dos superdesenvolvidos e dos miseráveis, quando então o lobo feroz estará na mesma fonte, sorvendo a água ao lado do cordeiro pacífico. Ele está falando de uma profecia de Isaías. O leão se deitará com o cordeiro, a criança porá a mão na toca da serpente, e tudo será paz e harmonia como era no jardim do Éden, sem o senso de separação de Deus. Então ele diz isso, contribuir, né? Transformando em sentimento de entrega, trabalhe com a caridade, isso em breve no tempo de Deus. Isso vai se expandir pela terra toda? Então o lobo se deitará com o cordeiro. Nesses dias que se aproximam e de que fazeis parte, exultai com os corações voltados para Jesus e cantai hosanas. Não perca a fé. Tendes o nome escrito no livro do reino dos céus. Esforçai-vos para estardes diante da misericórdia inefável daquele que é o caminho para a verdade, que é o caminho para a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Amai até as últimas forças da vossa jornada neste planeta abençoado. Agradeço. Muita paz, filhas e filhos. São os votos do servidor e amigo de sempre, Bezerra de Menezes. Eu, sinceramente, nem esperava. Eu fiquei emocionado com o texto. O que prova, para mim, que o texto é autêntico. Pasme. Esse texto é autêntico. Meu coração dá testemunho. Bom, muito bem. Então essa é a mensagem. Tá? Não vamos desanimar pelas coisas que a gente vê no mundo. Nós temos uma missão. Ela é muito maior do que nós estamos vendo. Que missão é essa? Amar. E amar é um mistério tão grande que ele é intransitivo. É simplesmente amar. Mas o exercício do amor pode ser perante os pobres, pode ser perante a família, o que é dificílimo. Né? Então, nas pequenas provas da vida. Amar. Está aí. Muito, muito, muito bonito o testemunho do Bezerra de Menezes. É um grande mestre, um mestre de cura. Mas, com tudo que ele fala, a gente volta a refletir. Ele é um médico. E o que é uma cura verdadeira? É uma cura para sempre. É uma cura espiritual. Graças a Deus, um ensinamento vai confirmando o outro. Então nós estamos no caminho certo. Muito bem. Então agora vem outro texto que eu lembro que, como esse era muito longo, e foi longo mesmo, já são 8h10, eu pulei e li o outro texto. E não era minha ideia repetir, e eu não vou exatamente repetir. Eu vou somente ler, só para não perder o ritmo da apostila. Tá? Nós já
Já fizemos a exposição, já comentamos, então é só uma leiturinha. Então vamos lá. Arrependimento é tomada de consciência. Eu não sou isso. Então, não faço mais isso, porque isso não é o que realmente eu sou. Não é porque é feio, é porque eu não sou isso. Remorso é sofrer com culpa, apegando-se ao passado, corpo de dor. Não se torture pelo passado, pelos erros e pecados. A presença de Deus, o amor de Deus é absolutamente real e dissipará a ilusão do erro. Estávamos em ignorância, tudo era um pesadelo, e então acordaremos. Mas para isso é fundamental voltarmos-nos para Deus. Só há um único pecado: esquecermos, nos separarmos de Deus. Isso foi chamado de pecado original. Todos os pecados são desdobramentos deste original. Volte-se para Deus com amor, não com culpa. Confiando em Deus. Se um raio de luz passar por uma rachadura na couraça do ego, ele dissolverá todas as ilusões. Perguntado sobre qual o maior dos mandamentos, respondeu Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o amor não pode ser cobrado, tem que ser verdadeiro e espontâneo. Jamais se esqueça de Deus e ame. Isso é tudo. Não há mais nada a dizer. Bom, no entanto, vamos dizer. Vamos ter mais um pedacinho de texto. Outra vez é um texto longo, mas eu vou começar e depois repito, não tem problema. O próximo texto se chama Perdão. O despertar do amor, do karma, a graça. O despertar do amor, só o título já é bem sugestivo. O despertar do amor, do karma, a graça. O despertar do amor do Antigo Testamento ao Novo Testamento. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o texto. Enquanto a alma dorme, o mundo é lei. A alma está dormindo. Então, o mundo é lei. Tudo nela se move por reflexo e retorno. Ação e reação. Causa e efeito. Reflexo e retorno. O pensamento gera forma. A intenção se torna destino. O gesto volta a seu autor. O pensamento gera forma. Projeção mental. O gesto volta ao seu autor. Assim, o universo ensina em sua justiça silenciosa. Eu sempre falo, vocês falam o universo, não é o universo, é Deus. Mas aqui é o universo mesmo, porque está no fenomênico. Então, assim, o universo ensina em sua justiça silenciosa que nada se perde, que toda energia retorna à fonte que a emitiu. Lei de retorno. Mas quando o homem vive fechado em si, separado do coração do todo, essa lei o fere. Ele vê o karma como punição e não como espelho. Mas porque ele fechou o coração, essa lei o fere. Ele vê o karma como punição, não como espelho. Não percebe que o universo apenas lhe devolve o som que ele mesmo pronunciou. Não por juízo, mas por compaixão. A compaixão é de Deus, é o plano, né,
de que, por compaixão, a gente possa retornar ao amor. A lei é o pedagogo da alma adormecida. Aqui uma visão muito generosa do karma. Então a lei, que é a lei do karma, é o professor da alma adormecida. Mostra-lhe para o coração do pesadelo, mostra-lhe o que é viver sem amor para que ele deseje o amor. É a sombra projetada pela luz que ainda não foi reconhecida. E aqui, antes de comentar, eu vou fazer um comentário bem interessante. Pronto. Da mesma forma que ele está dizendo que o karma, na verdade, é um expediente misericordioso para a pessoa despertar e voltar à sua verdadeira natureza, não é um castigo, ele é sentido como castigo e projetado pela própria consciência da pessoa. E aqui ele chamou de universo enquanto consciência coletiva, mas não por Deus. Deus é amor. E assim, quando a gente também vê condenações do fogo eterno, e é preciso interpretar isso direito. O coração fechado sente a luz divina como um fogo insuportável. Mas ela não é. Ela é luz. Ela é sentida como um fogo insuportável. Assim como aqui a lei do karma o fere. É exatamente a mesma coisa. Vamos lá, então. A pessoa não pode aceitar a luz do amor, então ela sente como um fogo que a queima. Mesma coisa, a lei do karma. Ela sente como ferir. E essa lei é o pedagogo da alma adormecida. Mostra-lhe o que é viver sem amor. É o professor mostrando para que deseje o amor, que deseje voltar para a casa do pai. Bem, Deus não é lei. Deus é o amor. Mas acima da lei, porque até agora nós falamos da lei, mas acima da lei, antes de toda causa e depois de toda consequência, antes da causa e efeito, antes que exista qualquer ciclo de ilusão, antes e muito além, acima, muito além, existe o que é puro ser. O amor, que não pede retorno, a fonte que não cobra, não mede, não responde, apenas é. Essa é a grandeza do amor. Deus não equilibra o universo, ele não luta para equilibrar o bem e o mal, ele o sustenta. Não pune, transfigura, eleva. Não exige, atrai. A lei é justa, mas o amor é criador e restaurador. Por isso, o que chamamos perdão não é a anulação da justiça, mas sua transfiguração é ver de uma outra forma, num nível muito acima, muito mais elevado. O momento em que a ilusão se dissolve no infinito esplendor da graça. Então não é anular a justiça, é muito além dela, onde aquela ilusão não existe. Ali onde a mente via culpa e retribuição, causa e efeito, a mente humana via isso, o coração desperto reconhece apenas o movimento da vida retornando a si mesma.
O filho pródigo voltando para a casa do pai. Voltamos, então, agora a falar do... Primeiro nós falamos um pouco do karma, depois que Deus é amor. Agora vamos de novo voltar a falar um pouco do karma. O karma como eco da inconsciência. Toda dor nasce do esquecimento. Esquecimento de quê? De Deus, claro. Toda dor nasce do esquecimento. Quando a consciência se vê separada, cria mundos de causa e efeito, ciclos de aprendizado, nascer e reencarnar, morrer, nascer e reencarnar, teias de destino. Mas esses mundos são necessários, porque é neles que o filho se descobre filho. E o peregrino reconhece o caminho de volta. Está dizendo aqui que era necessário o filho pródigo conhecer o mundo para ele saber o que é retornar para casa, coisa que o filho mais velho não sabe. O karma é o mestre paciente das almas imaturas. Ensina a responsabilidade, o respeito, o ritmo. Mas sua finalidade não é eterna. Eterna é só Deus. Sua finalidade não é eterna. É levar o ser à consciência da unidade. Sua finalidade, então, é levar o filho de pródigo de volta para a casa do pai. Quando o amor desperta, o karma se dissolve, como a neve ao sol nascente. Então, voltamos a falar do karma, agora vamos voltar a falar do perdão. O perdão como despertar. Como despertar. Perdoar é recordar. Perdoar é recordar? Recordar o erro, a ofensa? Não. Perdoar é recordar. Recordar que nada nos separa de Deus. Recordar que nada nos separa de Deus. E que toda ofensa é apenas o sonho de quem ainda dorme. Pesadelo. Perdoar é despertar do sonho da culpa ou da ofensa, reconhecer no outro a mesma luz que em nós brilha. Por isso, o perdão verdadeiro não é esquecimento e nem indulgência, tipo deixar para lá. É reconhecimento. O coração que vê Deus em tudo não tem o que perdoar, porque ele já não vê o erro. Vê apenas o sofrimento que pede cura. Assim é o perdão divino, não um ato, mas o estado de amor que nunca deixou de amar. Da lei à graça, o retorno do filho. Há um instante em que o espírito humano ultrapassa o horizonte da necessidade. Tudo que era antes resposta se torna criação. O que era lei torna-se liberdade. O que era karma torna-se graça. O que era culpa torna-se compaixão. É o instante do despertar. O filho que, voltando ao pai, compreende que jamais saiu de casa. Então, todo movimento do filho pródigo é um retorno, mas é um retorno interno, jamais saiu de casa. Nesse momento, todo o universo muda de tom. As causas, causa e efeito, mas as causas se tornam cânticos, as consequências se tornam oferendas, e o tempo inteiro se curva, o próprio tempo, se curva diante do amor que o
sustenta. Então, a causa e efeito se tornam um louvor a Deus porque voltou para casa. Conclusão. O amor é a única lei. O karma é o eco do sono. O perdão é o som do despertar. Deus não precisa perdoar, porque nunca condenou. Veja bem, Deus não precisa perdoar, porque nunca condenou. É o homem que, ao despertar, percebe que o perdão não é o fim do karma. É o reconhecimento de que nunca houve separação. Não é o fim do karma e ser libertado do erro. É perceber que o erro nunca existiu. É o reconhecimento de que nunca houve separação de Deus. Amar é acordar, é despertar. E acordar, despertar, é compreender que o amor sempre foi tudo. Esse texto também ficou muito bom. Textos bem fortes hoje, tá bom? São 20, 26, tá mais do que bom. Eu agradeço. Um bom descanso para vocês. Amanhã tem mais que a mística ocidental. Eu também vou trazer umas coisas assim bem fortes. A semana está intensa. Eu gosto disso. Amo. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso para todos e até amanhã. Obrigado, você. Boa noite.